Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. A designação do Vem Segue-me de estudo essa semana é segundo o NEF, capítulo 26 e vai até o capítulo 30. No capítulo 27 aqui, dá para nós compararmos com Isaías capítulo 29. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que estava ansioso para começar o estudo do Vem Segue-me dessa semana? Isso porque lá em segundo NEF capítulo 25, o NEF ele cita, dizendo que a partir desse momento para frente ele ocultaria as palavras para o povo dele, tá bom? E que falaria somente para nós agora aqui dos últimos dias, Ou seja, e aí ele escolhe as palavras de Isaías capítulo 29 para nos falar. Então Isaías capítulo 29, essa semana que nós vamos estudar, vai falar sobre as profecias cumpridas em nossos dias e a importância dessas coisas em nossa vida ultimamente agora. Bom, então o programa na verdade, para explicar melhor aqui, do capítulo 26 até o capítulo 30, Nef ele está falando exclusivamente explicando essas palavras de Isaías aqui, Então não tem como estudar Isaías 29 sem ler esses capítulos aqui e dizer que não entendeu, tá bom? Você vai ver que essas profecias foram cumpridas em nossos dias. Bom, o programa Vem Segue-me, ele permite que nós possamos marcar nossas impressões quando nós lemos um versículo, o nosso sentimento ali. E tem um versículo que eu amo muito, que está em Isaías capítulo 29, versículo 8. Aqui no livro de Mórmon, que é o que eu vou ler agora, compartilhar com vocês, segundo o NEF, capítulo 27, o versículo 3, tá bom? Mas eu gostaria de falar por que esse versículo é tão especial para mim. Quando eu era pequeno, eu ia com a minha mãe nas igrejas. Lá em casa era eu, minha mãe e mais 8 irmãos. Mas eu e minha mãe, nós sempre tivemos a tendência religiosa. Nós sempre íamos na igreja. Minha mãe ia na igreja, eu ia junto com ela. Até que chegou uma etapa da nossa vida em que a gente firmou numa igreja, numa religião. E nós ficamos bastante tempo firme ali, Quando eu completei 12 anos de idade, eu fui batizado ali naquela religião. E quando eu estava para completar 17 anos de idade, 2 jovens foram até o meu portão, e bateram palma, Eram os missionários da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, dois elders, E eles compartilharam, eles falaram que tinha uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para nós, para nossa família. Então eles marcaram um dia em que a família toda estivesse reunida para compartilhar essa mensagem. E na primeira mensagem, eles falaram sobre a visão de Joseph Smith, o profeta Joseph Smith, e nos deram de presente o livro de Mórmon. E pediu para que nós pudéssemos orar e perguntar a Deus que ele é verdadeiro. E assim foi, E eles voltaram para nos acompanhar, para deixar a nova mensagem. E cada vez ali que os missionários iam voltando, tinha menos gente em casa, Por final ficou só eu e minha mãe mesmo ouvindo as mensagens, E eu e minha mãe, até essa altura do campeonato, eles já haviam feito meta de batismo, de nós irmos visitar a igreja, conhecer a igreja. Nós não tínhamos ido, Então nós não tínhamos interesse em se batizar, mas na verdade o compromisso de ler o livro de Mórmon e perguntar a Deus que é verdadeiro, esse compromisso eu fiz. E eu senti que era verdadeiro, Ao estudar ali o livro de Mórmon, as partes designadas que eles deixaram, e perguntar a Deus que ele é verdadeiro, eu senti no meu coração, que era verdadeiro, que a mensagem era de Deus. Então, por causa disso, eu sabia que as mensagens que os missionários estavam deixando eram verdadeiras. E uma coisa ligava a outra, Minha mente se abriu de uma tal maneira que eu pude perceber que se o livro de Mórmon é verdadeiro, Deus ele não daria um livro verdadeiro para um profeta falso, E se Joseph Smith ele era um profeta de Deus, então a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias era a Igreja de Jesus Cristo restaurada nos últimos dias. Tudo fazia sentido e eu havia recebido uma resposta de Deus. Mas, mesmo assim, era difícil para mim e minha mãe tomarmos uma decisão de se batizar e frequentar uma outra denominação. Porque
nós tínhamos uma vida dentro da outra igreja, nós tínhamos amigos, né? Nós gostávamos dos ensinamentos, nós se sentíamos bem lá também. Então era difícil para nós. Então nós tivemos uma conversa bem franca ali com os missionários, e minha mãe falou bem educadamente que não havia necessidade mais deles voltarem e compartilhar a mensagem, porque nós não iríamos nos batizar. E o missionário foi bem objetivo com a gente, né? Ele falou, olha, nosso objetivo é ajudar as pessoas a vir a Cristo por meio do batismo, né? E como vocês não querem se batizar, né? Vamos respeitar o pedido de vocês e não vamos voltar. E assim eles foram embora. Mas depois que eles foram embora, né, ficou um conflito muito grande no meu coração, na minha mente, né? Dizendo, você sabe que é verdadeiro e você não vai se batizar? E eu sempre ia colocando uma desculpa ali para que eu não fosse batizado ou não seguisse. Mas o convite que eles haviam feito era muito claro, né? Após saber que o livro de Mórmon era verdadeiro, você vai seguir os seus sentimentos sendo batizado, seguindo o exemplo de Jesus Cristo sendo batizado como ele foi. Então o convite era simples e direto. Então por causa desse convite eu fiquei em conflito, né? Por causa do... que eu não queria, né? Por causa que eu tinha amigos, então estaria abandonando muito, seria um sacrifício para mim, de uma certa maneira. Mas passou ali umas 2 semanas e essa questão sempre vinha no meu coração. Eu fui numa casa da minha irmã, lá no Taboão, ela havia saído para fazer compra, eu fiquei sozinho lá, e essa questão ficou vindo no meu coração muito forte aqui, assim, né? Esse conflito. Então ela tinha uma Bíblia na estante, eu peguei aquela Bíblia e eu falei, eu vou fazer uma oração. Assim, o que você mandar fazer, eu faço. Eu vou abrir aqui e aí o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, né? E nessa oração eu abri o verbo com o Senhor, né? Eu falei por que eu não queria ser batizado, que eu sabia que o livro de Mórmon era verdadeiro, mas eu não queria ser batizado por causa que para mim era muito sacrifício deixar os meus amigos, começar em outro local. Eu gostava de jogar bola, por exemplo, no domingo. Na outra religião não tinha problema nenhum com isso, né? E aí já lá eu tinha que ir no domingo de manhã para a igreja. Então para mim, eu comecei ali naquela oração a colocar as dificuldades e desculpas, né? Falando até, depois eu vou pecar, colocando muitas desculpas ali para não ser batizado. Mas o que o Senhor me respondesse, né, eu iria fazer. Então na Bíblia da minha irmã, era daquelas que o Novo Testamento, as palavras que Jesus Cristo fala, estava escrito em vermelhinho, né? Então eu peguei, fiz a oração e abri, né, para ver o que o Senhor iria falar para mim. Então naquele momento, né, tinha uma escritura que eu li que dizia assim, e Jesus ouvindo disse-lhe, não necessitais de médicos sãos, mas sim os doentes, né? Aí veio na minha mente, né? Nossa, só porque eu estou dando desculpa, né, que eu tenho pecado, tudo, será que o Senhor está falando comigo? Eu parei assim para pensar, né? E eu pensei, não está falando comigo não, deixa eu continuar o versículo aqui. E aí o versículo continuava dizendo, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nesse momento, o Espírito tocou muito forte em mim. E apesar de ler essas palavras, eu senti muito forte a voz do Salvador. Não a voz do tipo audível, né, que você identifica uma voz, mas uma voz... É difícil descrever essas coisas do Espírito, mas eu senti a voz do Salvador me convidando para ser batizado. E nesse momento, né, eu senti uma emoção muito forte. E eu sabia o que tinha que fazer e eu não ia mais ficar questionando. Então aquela dúvida sumiu do meu coração. Eu não fiquei mais em conflito. Eu sabia o que tinha que fazer. Voltei para casa. Falei para minha mãe da minha decisão, que eu iria se batizar, né? E ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu senti, eu contei para ela a experiência. Ela falou, tá bom, né? Só que tinha um problema, os missionários já haviam ido embora. Nós mandamos os missionários embora, né? Então, novamente, eu fiz uma oração pedindo que o Senhor mandasse os missionários de volta, porque eu não tinha ido na igreja, eu não conhecia ninguém na igreja. Então, era difícil para mim. Então, eu fiz essa oração
E pelo incrível que pareça, a partir do momento que eu fiz essa oração, quando eu saí para a rua, saí do portão da minha casa, eu vi os missionários andando. Eu não tinha visto ele nessas 2, 3 semanas que haviam se passado. E eu corri até eles, falei, vocês precisam ir lá em casa e me ensinar, porque eu tomei a decisão, eu quero ser batizado na igreja. Eu nunca vi um sorriso tão grande no rosto de um missionário, como eu vi naquele dia, né? E eu só pude entender esse sorriso quando eu fui missionário e pude ver a mudança na vida das pessoas também. Bom, então eles voltaram e começaram do zero a ensinar ali as palestras e por final, né, eu e minha mãe, nós nos batizamos, tá bom? Eu me batizei, foi bem no dia do meu aniversário, né? Então eu estava completando 17 anos no dia que eu fui batizado. E a palavra que eu quero ler, que fica aqui em 2 Nef, né, capítulo 27, o versículo 3, que se encontra em Isaías também, diz assim: sim, acontecer-lhe-á como o esfomeado, que sonha que eis que come, mas acorda e sua alma está vazia. Ou como o sedento, que sonha que está a beber, mas acorda e eis que está fraco e sua alma tem apetite. Bom, ele está falando aqui em Isaías, né, de uma pessoa que sonha que está comendo, que está se satisfazendo, mas quando a pessoa acorda, ela não comeu nada, aquilo era um sonho, né? Ou como o sedento, que sonha que está bebendo água, né, matando a sua sede ali, mas quando acorda ele ainda se sente vazio, né? Ele se sente fraco porque ele não bebeu água nenhuma. Então, esse versículo eu identifico na minha vida da seguinte maneira: eu ia nas igrejas com a minha mãe e eu sempre me senti bem nas igrejas. Claro, quem vai se sentir mal buscando a Deus e indo na igreja? Ninguém vai se sentir mal. Então, mas aquilo era algo que eu tinha que buscar. Sempre eu me sentia bem ali, mas depois eu não sentia a mesma coisa. Eu sempre tinha que estar indo buscando. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas a partir do momento que eu me batizei na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu recebi o dom do Espírito Santo. Então eu me sinto bem no trabalho, eu me sinto bem em casa, eu me sinto bem em qualquer lugar que eu estou. E eu identifico isso como sendo o Espírito Santo que me acompanha onde eu vou. Bom, então por isso que essa escritura é bem especial para mim. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.